Feche os olhos. Pense em como você volta para casa do trabalho. Você sabe o caminho. Você sabe onde virar. Mas como você sabe? Onde em seu cérebro está um mapa? Como a sua mente, essa massa de tecido gelatinoso, desenha o mundo lá fora, aqui dentro? Por milênios, essa foi uma pergunta filosófica, quase mística. Mas na Noruega, uma jovem estudante de psicologia chamada May-Britt Moser decidiu que não era misticismo, era um problema de engenharia. Esta é a verdade sem filtros da neurociência. Por décadas, a ciência sabia que lembrávamos, mas não tinha ideia de como o cérebro organizava o espaço. Era um apagamento de conhecimento. E a pessoa que preencheria essa lacuna não viria do centro do mundo acadêmico, como Harvard ou Cambridge. Ela viria da periferia, de Trondheim, na Noruega. Esta é a escavação de May-Britt Moser e seu parceiro Edvard Moser. A história deles não é sobre uma descoberta solitária, mas sobre uma parceria tão intensa que se tornou uma força singular da natureza. Eles não estavam apenas estudando o cérebro, eles estavam caçando as células específicas, os neurônios individuais que agem como o GPS interno que todos nós possuímos. Eles estavam procurando a bússola da alma. Oi, pessoal! Aqui é a Kim e você está no Her Story Root, o canal onde a gente mergulha fundo nas histórias das mulheres que mudaram o mundo, mas que nem sempre receberam o reconhecimento que mereciam. Se você é nova por aqui, bem-vinda! Se você já é da família, você sabe que aqui a gente não faz resuminho superficial de meia página de enciclopédias. A gente vai a fundo, com detalhes, com emoção e contexto, porque essas mulheres merecem muito mais do que notas de rodapé na história que elas escreveram. E a história de hoje é uma escavação na arquitetura de nossas próprias mentes. Vamos falar de May-Britt Moser. Esta é uma denúncia diferente. Não é sobre uma mulher apagada pelo patriarcado, mas sobre uma mulher que alcançou o auge da ciência, o Prêmio Nobel. No entanto, sua identidade científica é quase inseparável da de seu marido, Edvard. O mundo os vê como os Mosers, uma entidade única. Mas o que isso significa para a contribuição dela? A verdade sem filtros é que sua metodologia única, sua paixão e sua intuição foram a força motriz por trás da maior descoberta da neurociência moderna, a descoberta das células de Grade. Ela não apenas ajudou a encontrar o GPS do cérebro, ela provou que o cérebro não é um mapa passivo, ele é um arquiteto ativo, desenhando o mundo com uma geometria que ninguém acreditava ser possível. A jornada de May-Britt e Edvard Moser começou na Universidade de Oslo, sob a tutela de um mentor crucial, Per Andersen. Ele os introduziu ao mistério do hipocampo, a pequena estrutura em forma de cavalo marinho escondida nas profundezas do cérebro que o mundo científico suspeitava ser o centro da memória. Mas a estética da urgência de sua pesquisa foi definida por outro homem, a quilômetros de distância, em Londres, John O'Keefe. Em 1971, O'Keefe fez uma descoberta revolucionária que o establishment científico o apagou ou ignorou por anos. Ele colocou eletrodos no hipocampo de ratos e descobriu que certas células, que ele chamou de células de lugar, disparavam apenas quando o rato estava em um local específico em sua gaiola. Era um mapa. O'Keefe havia encontrado o "você está aqui" no cérebro. Mas o trabalho de O'Keefe, embora genial, estava incompleto. A verdade sem filtros era que as células de lugar explicavam como o cérebro sabia onde estava, mas não como ele navegava entre os pontos. Como o rato sabia a distância e a direção? O mapa de O'Keefe era como um guia de pontos turísticos, mas faltava um mapa de ruas. A escavação dos Mosers não seria replicar O'Keefe, mas completá-lo. Eles decidiram dedicar suas vidas a encontrar o resto do mapa. Esta é a denúncia do sistema acadêmico. Após o doutorado, qualquer casal ambicioso teria ido para Harvard, Stanford ou Cambridge, o centro do universo neurocientífico.
Mas May-Britt e Edward fizeram uma escolha radical, uma escolha que muitos consideraram um suicídio de carreira. Eles voltaram para a Noruega, não para Oslo, mas para Trondheim, uma cidade universitária remota, mais conhecida pela engenharia do que pela neurociência de ponta. Eles estavam efetivamente escolhendo o exílio científico. A verdade sem filtros é que essa escolha os salvou. Longe da pressão do publicar ou perecer de Harvard, longe do dogma dos laboratórios estabelecidos, eles tiveram o que a ciência mais precisa: tempo e liberdade. Eles fundaram seu próprio laboratório do zero em um porão, muitas vezes implorando por equipamentos de segunda mão. Eles estavam livres da influência dos grandes homens do campo. Eles estavam livres para seguir a intuição de May-Britt, que dizia que a resposta não estava no hipocampo, onde O'Keefe olhou, mas na área ao lado dele. Uma área misteriosa, considerada apenas uma estação de retransmissão chata, o córtex entorrinal. A escavação científica é um trabalho brutal. A metodologia de May-Britt Moser era a definição da estética da urgência. Ela se tornou uma microcirurgiã. Ela implantava feixes de eletrodos minúsculos, mais finos que um fio de cabelo, no córtex entorrinal de ratos. O objetivo? Ouvir o disparo de um único neurônio enquanto o rato se movia livremente. Por meses, os resultados foram confusos. O córtex entorrinal parecia um caos. Ao contrário das células de lugar de O'Keefe, que ficavam em silêncio até o rato atingir um ponto, as células de May-Britt disparavam o tempo todo, em múltiplos locais. Parecia ruído aleatório. O establishment científico havia ignorado essa área por uma razão. Ela parecia não ter sentido. Mas May-Britt, com sua intuição característica, sentiu que o ruído era, na verdade, a música. Eles não estavam vendo o padrão. Eles estavam olhando muito de perto. Eles precisavam de um espaço maior. Eles construíram o Teatro Negro, uma caixa preta gigante onde o rato podia correr livremente, enquanto eles ouviam, no escuro, o pop, pop, pop dos neurônios. Quando o mapa de disparos ficou completo, ele revelou a denúncia final contra o modelo antigo do cérebro. Os pontos de disparo não eram aleatórios. Eles formavam uma grade triangular perfeita, cobrindo todo o espaço. Era uma grade hexagonal, como um favo de mel. A mente de May-Britt explodiu. O cérebro não estava apenas mapeando o quê, células de lugar. Ele estava ativamente criando o onde. Ele estava desenhando, por baixo da realidade, uma folha de papel milimetrado matemática, uma grade de coordenadas perfeita. Esta era a escavação do GPS. O cérebro tinha seu próprio sistema de latitude e longitude, e o córtex entorrinal, a área chata que todos apagaram, era o centro de navegação do cérebro. O apagamento de O'Keefe havia terminado, e o reinado dos Mosers havia começado. A descoberta foi um terremoto. O laboratório do porão em Trondheim tornou-se da noite para o dia o centro do universo neurocientífico. Mas, como a fama, veio a denúncia da parceria. O mundo não viu May-Britt Moser e Edward Moser, viu os Mosers. Esta é a verdade sem filtros para casais científicos. A mídia, em particular, lutou para lidar com uma mulher que era uma parceira intelectual igualitária. A escavação de suas entrevistas revela um padrão sutil de apagamento. Jornalistas frequentemente perguntavam a ela sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal, sobre como era ser mãe e cientista, perguntas que eles nunca faziam a Edward. A estética da urgência de sua luta tornou-se manter sua identidade individual. Ela era a parceira extrovertida, a caçadora intuitiva no laboratório, muitas vezes a força motriz por trás dos novos experimentos, enquanto Edward era o analista de dados mais focado. Mas, para o mundo, eles eram uma entidade. O establishment científico, embora a celebrasse, ainda lutava para vê-la como algo além de a esposa da dupla. Mas por que essa descoberta é tão crucial? Esta é a verdade sem filtros da medicina moderna.
a estética da urgência, que conecta o laboratório de Maybrit à sua própria vida, a doença de Alzheimer. O Alzheimer, sabemos agora, não começa na memória, começa na navegação. A primeira coisa que os pacientes perdem não é o nome de um neto, é a capacidade de encontrar o caminho para casa da mercearia. Eles se perdem. A escavação da patologia do Alzheimer revelou um fato aterrorizante. O córtex entorrinal, o exato lugar onde Maybrit Moser descobriu as células de Grade, é a primeira parte do cérebro a ser atacada e destruída pela doença. O GPS é a primeira coisa a quebrar. A descoberta de Maybrit não foi apenas um mapa bonito, foi o diagnóstico. Ela nos deu a chave para entender por que o Alzheimer começa da maneira que começa. E, crucialmente, ela nos deu um alvo. Se pudermos proteger o córtex entorrinal, se pudermos manter o GPS funcionando, talvez possamos parar a doença antes que ela apague a pessoa inteira. Em 2014, o telefone tocou em Trondheim. Era Estocolmo. Maybrit Moser, Edvard Moser e John O'Keefe, o homem que eles provaram estar certo, ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. A verdade sem filtros do tempo de apagamento é fascinante. John O'Keefe, o mentor espiritual da área, fez sua descoberta das células de lugar em 1971. O establishment científico o ignorou por 43 anos. A descoberta das células de Grade pelos Mosers em 2005 foi a prova que confirmou a genialidade de O'Keefe. E por isso, eles esperaram apenas 9 anos pelo prêmio. A ciência estava se acelerando e a prova deles era inegável. Maybrit Moser tornou-se apenas a 11ª mulher a ganhar o Nobel de Medicina. A denúncia final veio em 2016. A parceria que redefiniu a ciência, o casal que trabalhou junto por 30 anos, se divorciou. Mas, ao contrário de tantas outras histórias, eles continuaram a dirigir o laboratório juntos. Eles provaram que sua parceria intelectual transcendia o casamento. O legado de Maybrit não é o de uma esposa, é o de uma arquiteta. Maybrit Moser é uma das cientistas vivas mais importantes do planeta. Ela é famosa por sua paixão, sua energia e seu senso de moda único, muitas vezes usando vestidos extravagantes em eventos científicos, uma denúncia visual contra o estereótipo do cientista cinza e masculino. Ela provou que a intuição e a paixão não são o oposto da lógica, são suas ferramentas mais poderosas. O apagamento dela foi sutil, a tentativa de dissolvê-la em Os Mosers, mas sua identidade é forte demais para ser contida. A escavação de seu trabalho nos deu um mapa de nossas mentes. Ela provou que o cérebro não é um gravador passivo, é um arquiteto ativo, um geômetra que desenha grade sobre o nosso mundo. A história dela merecia ser contada. A raiz da história dela é o mapa dentro de sua cabeça. Obrigado por mergulhar fundo conosco. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like se você acredita que essas histórias precisam ser contadas. E não perca nosso próximo episódio, onde continuaremos nossa escavação.